reformam, mudam o caráter e afetem, à primeira vista, a pretensão de ser considerados como algo além do que sonhos comuns, e sua discussão pode ser deixada para mais tarde. Os que, por outro lado, degeneram rapidamente em ideias fixas e racionais são, íntima e manifestamente, semelhantes às sugestões pós-hipnóticas, a que o eu que as inspirou é incapaz de se opor. Assim é o sonho relatado por Taine, 43, em que um policial, impressionado por ter assistido uma execução capital, sonha que vai ser guilhotinado e termina por sofrer de tal modo a influência do sonho que se suicida. Muitos casos desse gênero foram reunidos por Faury. 44 etc. No seu interessante livro Les Rêves, publicou algumas observações notáveis. O caso seguinte, narrado por Kraft-Ebing, 45, é ainda mais impressionante. 6 de maio de 1888, a doente, Ilma S., encontra-se hoje agitada. Queixa-se a irmã de dores intensas sobre o seio esquerdo. Acredita que o professor queimou-a durante a noite e pede à monja que obtenha sua mudança para um convento, onde esteja um abrigo de semelhantes intervenções. A negativa da monja ocasiona nela uma crise de histerismo. Finalmente, no sono hipnótico, a doente explica a sua dor, da seguinte forma: recebi, na noite passada, a visita de um velho que parecia um sacerdote que se fazia acompanhar de uma freira, cuja esclavina trazia uma grande letra B, em ouro. A freira assustou-me, mas o velho era amistoso e amável. Molhou uma pena no bolso da freira e escreveu sob meu seio esquerdo as letras W e B numa das vezes. Molhou mal a pena e fez uma mancha entre as duas letras. Nesse lugar onde se encontra a letra B sinto dores, mas no local da letra W não. O homem explicou que o W significava que eu deveria ir à igreja de M e confessar-me no confessionário W. Nem bem terminara essa história, a doente exclamou: eis novamente o velho, leva correntes em torno das mãos. Quando a doente despertou para a vida comum, sofria dores na região indicada, onde havia perdas superficiais de substância, que penetravam no coro e que assemelhavam-se a um W invertido e um B, e entre essas duas letras uma pequena superfície hiperemiada. Essa alteração trófica, singular, da pele, semelhante às que se produziram experimentalmente sobre a doente, não apresentava qualquer vestígio de inflamação. A dor e a lembrança do sonho foram suprimidas pela sugestão, mas a autossugestão de confessar na igreja M persiste, e a enferma, sem saber por quê, vai confessar-se com o sacerdote da sua visão. Neste caso, achamo-nos na presença de um sonho que desempenha o papel de uma sugestão pós-hipnótica potente. No capítulo seguinte discutiremos o sentido vago do termo sugestão. Basta ver aqui o poder intenso de uma sugestão subliminar que pode deixar uma impressão que a supera, em força, não só um sonho fugaz comum, como também a impressão resultante das experiências da vida de vigília. Mas o mesmo caso nos sugere, igualmente, reflexões ligadas às relações que existem entre a memória, como funciona normalmente, nos sonhos, e a memória hipnótica, relações que, como veremos, indicam a existência de uma memória subliminar contínua, situada mais profundamente do que a memória da vida comum, isto é, essa provisão de lembranças conscientes da qual podemos chegar à vontade. Do ponto de vista da memória, como das sensações, parece que na vida de vigília fazemos uma seleção, tendo em vista os fins de nossa existência terrenal. Na confusa memória pré-consciente, que depende da organização mesma da matéria viva, a consciência, tal como surgiu nos organismos superiores, tem por missão fazer uma seleção apropriada e tornar claras certas séries de recordações úteis. A pergunta na qual se condensa o senso da conservação individual: o que devo saber para fugir a meus inimigos? Supõe a pergunta: o que devo recordar para agir sobre os fatos que conheço? As correntes de lembranças seguem as correntes de sensações,
Se sou incapaz, por falta de exercício, de notar a tempo um fato qualquer, sou igualmente incapaz de recordá-lo mais tarde. Basta, talvez, esta regra, se considerarmos somente organismos simples. Mas o homem tem necessidade de uma fórmula mais complexa, porque pode acontecer, como já vimos, que o homem tenha duas personalidades, cada uma das quais toma posse, arrebatando-os à massa comum de recordações latentes, de um grupo especial de lembranças para seu uso exclusivo. Esses grupos especiais podem, por outro lado, apresentar entre eles as mais diversas relações, quer uns abranjam os outros, quer excluam-se mutuamente e só surjam com alternativas. Essas dissociações e alternâncias das recordações estão repletas de ensinamentos. As que se apresentam aqui não são as menos importantes. Qual a relação existente entre o sono e essas lembranças dissociadas, paralelas ou concêntricas? Quando uma lembrança supõe outra, é a lembrança consciente, por causa de sua clareza, maior na aparência, mais profunda e potente. O contrário não é exato. A resposta dada pela experiência a essas perguntas é espantosamente clara e direta. Em cada uma das observações publicadas, se me recordo bem, houve um certo grau de unificação entre os estados alternativos, de forma que fosse possível a comparação. A memória mais distanciada da vida de vigília é a que possui alcance mais vasto e cujo poder sobre as impressões armazenadas no organismo é mais profundo. Por mais inexplicável que pareça esse fenômeno, aos observadores que com ele se depararam, sem possuir a chave do enigma, as observações independentes de centenas de médicos e hipnotizadores são testemunhos de sua realidade. O exemplo mais comum é o que proporciona o sono hipnótico comum. O grau de inteligência que se manifesta no sono varia de acordo com os sujeitos e com as épocas. Mas sempre que esse grau é suficiente para autorizar o juízo, achamos que existe durante o sono hipnótico uma memória considerável, que não é, necessariamente, uma memória completa ou raciocinada, como a da vigília, enquanto que, na maioria dos indivíduos despertos, a não ser que se lhes dê uma ordem especial, dirigida ao eu hipnótico, não existe qualquer lembrança relacionada ao estado hipnótico. Em muitos casos de histeria, encontra-se a mesma regra geral, isto é, que quanto mais nos afastamos da superfície, e mais vasta a expansão da memória. Se tudo isso é verdade, temos, então, diversos pontos que merecem atento estudo. O sono comum pode ser considerado como ocupando uma posição intermediária entre a vida de vigília e o sono hipnótico profundo, e parece provável, a priori, que a memória pertencente ao sono comum está ligada, por um lado, à que pertence à vida de vigília e, por outro, à que existe no sono hipnótico. E isto assim é, na realidade, pois os fragmentos da memória do sono comum estão intercalados entre as duas correntes. Por exemplo, sem qualquer sugestão especial antecipada, os atos realizados durante o sono hipnótico são suscetíveis de ser recordados no sonho, com a mesma ilusão que o hipnotizador os circundou. Exemplificando, o sujeito hipnotizado, ao qual Auguste Voisin ordenou apunhalar um doente, um manequim, deitado na cama ao lado. 46 O sujeito obedeceu sem lembrar-se de nada após despertar. 3 dias depois voltou ao hospital, queixando-se de que sofria a obsessão de um rosto de mulher que o acusava de tê-lo assassinado a punhaladas. Foi necessário outra sugestão para livrá-lo daquele fantasma de papelão. Inversamente, os sonhos esquecidos durante a vigília podem ser rememorados durante o sono hipnótico. Dessa forma, Albert, paciente do Dr. Tissier, sonhou estar a ponto de realizar uma de suas fugas sonambúlicas ou viagens sem destino, uma vez hipnotizado,
confessou ao médico o sonho que esquecera durante a vigília. 47 A verdade dessa confissão foi provada pelo fato de que o doente preparava realmente as viagens que sonhara e que suas outras viagens foram precedidas ou estimuladas pelos sonhos rememorados. Não necessito insistir sobre a existência, incompleta, em qualquer caso, da lembrança da vida comum nos sonhos. Igualmente, sobre a ocasional formação de correntes de lembranças separadas, compostas de sonhos sucessivos e coerentes. Devo acrescentar que não sabemos exatamente qual é a extensão da lembrança que possuímos da vida de vigília nos sonhos, uma vez que nos é impossível formar uma ideia sobre esse tema, de acordo com a recordação, notoriamente deficiente, que possuímos, durante a vigília, de nossos sonhos passados. Existem exemplos em que as recordações desaparecidas da memória desperta, independentemente da sugestão hipnótica, reapareceram durante o sono comum, como nesses casos equimenésicos como consequência de novo choque violento e nos quais a perda da memória estende-se, inclusive, a um certo período anterior ao choque. Exemplo disto é o caso da doente de Charcot, que, em consequência de uma comoção moral violenta, apresenta um longo ataque de histeria e perde completamente a memória, não só a respeito dos fatos acontecidos no acidente, mas também dos ocorridos durante as 6 últimas semanas que o precederam. Tomando consciência de seu estado, anotava todos os acontecimentos em que tomara parte e tudo o que acontecia, mas, ao ler novamente suas anotações, não se lembrava de nada, como se os fatos consignados não lhe dissessem respeito. Após o acidente, foi mordida por um cão raivoso e tratada no Instituto Pasteur, sem que se lembrasse disso. Porém, os vizinhos perceberam que tinha o costume de falar quando dormia e que, nos fragmentos dos sonhos, em voz alta, revelava muitos fatos relacionados com o seu período equimenésico. Charcot, supondo que se tratava de crise prolongada de histerepilepsia, hipnotizou a doente e descobriu que no sono hipnótico sua memória estava intacta. Com a ajuda da sugestão pós-hipnótica, foi possível colocar novamente a doente de posse dos fatos esquecidos de sua vida pregressa. Mas a memória pertencente ao sonho apresenta propriedades ainda mais curiosas. Pode, em particular, tratar de acontecimentos que o eu da vigília conhecera em outros tempos, mas, logo a seguir, esquecidos. B. Pode compreender fatos que chegaram ao campo sensorial, mas dos quais o sujeito não teve jamais conhecimento ou conceito supraliminar. Talvez sejam estas recordações que proporcionam os elementos dos sonhos que podem ser retrospectivos, prospectivos ou, usando a terminologia de Pope, dando-lhe novo significado, circunspectivos, isto é, não relacionados com fatos passados ou futuros, antes, sobre o estado atual das coisas que se encontram além dos limites comuns da percepção. Compreende-se que as manifestações desse gênero podem ser tomadas como erro, retroconhecimento, premonição e clarividência diretas, quando, na realidade, só constituem percepções subliminares. Esses sonhos hipermnésicos nos proporcionam um meio de interpretar com maior exatidão certos fenômenos chamados maravilhosos e de ver mais claramente o que as teorias comuns são incapazes de explicar, na maioria dos casos mais completos. É, com efeito, um fato rotineiro, mas cuja estranheza não nos surpreende, o lembrar-se durante o sono de algo que desaparecera totalmente da consciência desperta. Como exemplo, citaremos o sonho de Dan Boelf, relatado no seu interessante livro O Sono e os Sonhos. Nesse sonho, o nome de Asplenium Ruta Muralis figurava como uma frase familiar. Uma vez acordado, perguntou-se em vão onde poderia ter ouvido esse termo botânico. Algum tempo depois encontrou o nome mencionado escrito por sua própria mão, numa pequena coleção de flores e plantas, cujas designações escrevera seguindo os ensinamentos de um botânico, seu amigo.
Neste caso e em outros semelhantes, o objeto primitivo do conhecimento formará parte, num certo momento, da consciência supraliminar. Mas, creio eu, existem casos em que os fatos e as imagens, que jamais fizeram parte da consciência supraliminar, são retidos pela memória subliminar e às vezes se apresentam nos sonhos com um objetivo que parece definido. Como veremos mais adiante, a cristalografia nos proporcionou os fenômenos mais curiosos sobre esse assunto. A senhorita Godrich-Freer, 49 por exemplo, vê num cristal anúncio da morte de uma amiga, fato totalmente estranho ao seu eu consciente comum. Ao ler o Times encontra numa página, da qual se servira para proteger o rosto contra o calor da lareira, o anúncio da morte de uma pessoa que era homônima da sua amiga, de modo que as palavras penetraram no seu campo de visão sem chegar à consciência desperta. Existem casos em que a memória subliminar, manifestando-se no sonho, substitui a insuficiência de um sentido qualquer. Esse é o caso de Herbert Lewis, atacado de pronunciada miopia e que, após ter procurado, sem êxito, um importante documento, numa sala onde acreditava tê-lo perdido, teve durante o sonho a indicação precisa e exata do lugar onde estava o documento em questão e onde o encontrou. De fato, Proceedings of TSPR, 8, Pag. 389. Produziu-se neste caso um espasmo momentâneo, que passando inadvertido para o músculo ocular, teve por resultado a extensão do campo visual. Para que esta suposição não pareça demasiado fantástica, citarei algumas linhas da observação pessoal de uma sonâmbula de Dufay. São 8 horas, várias operárias trabalham ao redor de uma mesa, sobre a qual está colocada uma lâmpada. A senhorita R.L. toma parte no trabalho, produzindo risotas, de vez em quando. Repentinamente ouve-se um grito, é a cabeça da senhorita R.L. que se despluma, com violência, sobre a mesa. É o começo do acesso. Ao fim de alguns segundos, levanta-se, tira, com enfado, os óculos e continua o trabalho que iniciara, sem precisar das grossas lentes côncavas que sua pronunciada miopia obrigava a usar, colocando-se o mais distante possível da lâmpada. A senhorita Godrich-Freer teve, por sua vez, uma experiência durante a qual o título de um livro que desconhecia, e que se esforçava, em vão, para decifrar, enquanto o livro se encontrava distante dela, apareceu-lhe com auxílio da cristaloscopia. Neste último caso, uma alteração espasmódica da visão, semelhante à que se produz na hipnose, é apenas admissível. Nos casos citados até aqui, vimos que o eu dos sonhos mostrava cenas significativas para eleger, em sua galeria de fotografias, a imagem especial desejada pelo espírito desperto, sem necessidade de tirar a conclusão, mais ou menos complexa, dos fatos de que dispunha. Ocupar-me-ei agora de um pequeno grupo de sonhos no qual o subliminar raciocina, ao mesmo tempo em que rememora, onde, talvez, se trata de algo mais do que um mero raciocínio sobre fatos adquiridos, de uma forma qualquer, de algo que vai além do tema deste capítulo. Em primeiro lugar, parece certo que os fatos conhecidos são suscetíveis de ser tratados no sonambulismo ou no sono comum, com uma sagacidade que supera a inteligência desperta. Tais são os casos dos problemas matemáticos resolvidos durante o sonambulismo ou a colocação esquelética por Agassiz, durante o sonho, de diversos ossos por ele descobertos, após havê-lo tentado em vão, várias vezes durante a vigília. Em certos casos desse gênero, a capacidade que assim se manifesta durante o sono alcança o grau de intensidade mais elevado nos limites de nosso espectro comum, e, em quase todas as regiões desse espectro, vimos que a capacidade em questão mostrava, em seus limites, mais ou menos estreitos, sinais dispersos que permitiam tirar a conclusão de uma igualdade ao menos potencial com o estado de vigília. Fizemos idêntica constatação,
No que concerne aos movimentos musculares, a visão e a audição interiores e a memória, os últimos exemplos nos mostram a impossibilidade de realizar durante o sono operações intelectuais de ordem mais elevada. Kublai Khan, de Coleridge, demonstrou há muito que um grande poeta é capaz de realizar, graças ao obscurecimento dos sentidos despertos. E a própria imperfeição de Kublai Khan, a lembrança truncada por uma interrupção, lembra-nos, por sua vez, o conhecimento parcial que temos durante a vigília das operações realizadas durante o sonho. Depois disso, como não nos sentiremos autorizados a ver uma certa semelhança entre as operações que se realizam durante o sonho e as operações de que é capaz o gênio? Em ambos os casos, observamos a mesma espontaneidade triunfante, a mesma resolução de não se fechar nos limites do funcionamento neurocerebral, antes de apelar a fontes desconhecidas, isentas dessas limitações. Até aqui, o papel que atribuímos ao sonho, do ponto de vista da aquisição de conhecimentos, nada demonstra de anormal, nada que não possam realizar nossos sentidos durante a vigília. Agora resta-nos verificar se não seria possível descobrir no sonho a manifestação de uma capacidade supranormal, uma experiência que autorize a reconhecer que o homem constitui, ao mesmo tempo que um organismo terrestre, um espírito cósmico que é parte de um mundo espiritual ao mesmo tempo que do mundo terrestre. Se esta suposição resultasse verídica, pareceria natural que essa participação no meio espiritual se manifestasse no sonho de uma forma mais perceptível do que na vigília. O dogma que meu ponto de vista torna-se impossível constitui, talvez, considerando apenas seu lado histórico, a base de todos os dogmas que desfrutaram em todos os tempos a adesão universal da humanidade. Com o semper, com o ubique, com o abominibus, qual é a proposição teológica, inclusive a mais estreita, que não tenha tido a pretensão de ter sido reconhecida e admitida em todas as partes, sempre por todas as pessoas? Mas, qual é o dogma cuja antiguidade, ubiquidade e unanimidade, do ponto de vista da crendice humana, iguala a crença nas aparições dos espíritos durante o sonho? Na Idade da Pedra, o cético que se atrevesse a contradizer isto devia possuir uma grande dose de coragem. E mesmo reconhecendo que esta psicologia paleolítica passou de moda há alguns séculos, não penso, referindo-me às provas a favor da telestesia reunidas até hoje, que seja possível considerar como uma raridade o constante retorno da ideia relacionada às visitas feitas durante o sono a um lugar distante, adquirindo, em consequência, a consciência de novos fatos que teria sido impossível conhecer de outro modo. Partindo, pois, não da autoridade primitiva, senão do exame dos fatos e das modernas provas, encontraremos, a meu ver, a existência, entre o sonho e a verdade, de coincidências que nem mesmo o acaso, nem a hipótese de uma lembrança subconsciente comum são capazes de explicar. Encontraremos a existência de casos de percepção de objetos materiais ocultos, ou de cenas distantes e também de pensamentos e sentimentos pertencentes a outros espíritos e em comunhão com esses pensamentos e percepções. Todos esses fenômenos foram observados praticamente em épocas e lugares diversos e, com particular interesse, pelos primeiros mesmeristas franceses. Os fenômenos do primeiro desses grupos receberam o nome de fenômenos de clarividência ou de lucidez. Os do segundo grupo constituem os fenômenos de comunicação ou transmissão de pensamento. Esses termos não são suficientemente explícitos para que sejam o bastante para um estudo mais sistemático. As percepções à distância não são percepções ópticas e não estão limitadas ao sentido aparente da visão. Estendem-se a todos os sentidos e compreendem, igualmente, as impressões que não podemos atribuir a um sentido especial qualquer. Da mesma forma, a comunicação entre as pessoas distantes consiste na transmissão não só de pensamentos, mas também de emoções, de impulsos motores e de certas impressões difíceis de definir.
Em 1882 propus os termos mais amplos, telestesia, ou sensação à distância, e telepatia, ou simpatia à distância. Empregarei esses termos durante o curso desta obra, sem que seu uso implique, de nossa parte, a pretensão de que correspondam a grupos definidos de fenômenos devidamente separados, nem que compreendam todas as manifestações paranormais. Pelo contrário, parece provável que os fatos do mundo metaetéreo são muito mais complexos do que os do mundo material e que as vias através das quais os espíritos se comunicam e percebem, à margem do organismo carnal, são extremamente mais sutis e variadas do que as vias através das quais se operam as comunicações e percepções comuns. Semelhante a quaisquer organismos em relação, temos um sistema de forças que age sobre outros sistemas de forças e cuja influência se exerce por meios conhecidos e desconhecidos. Da mesma forma, devemos considerar os espíritos humanos como sistemas de forças muito mais complexos, que agem uns sobre os outros ultrapassando a nossa capacidade comum de compreensão. Isso torna-se particularmente evidente nas premonições de que damos alguns exemplos neste capítulo e que parecem ainda mais distantes de nossos comportamentos de percepção comum que a telepatia e a telestesia. Do que acabamos de dizer resulta que é impossível classificar os fenômenos paranormais numa ordem lógica. Não derivam uns dos outros. Antes constituem manifestações emergentes e fragmentadas de uma lei mais profunda e geral. A distinção feita acima, entre a telepatia e a telestesia, entre o conhecimento paranormal, que parece ser adquirido por intermédio de outro espírito, e o conhecimento supranormal, que parece ser adquirido diretamente, sem a intervenção de outro espírito, não pode ser considerada, em si mesma, fundamental. Não podemos dizer, na realidade, em que casos e em que medida os espíritos exteriores contribuíram para a percepção de uma cena distante. Nem sabemos, tampouco, se a atividade de um único espírito é suficiente para uma percepção paranormal. Fiz, anteriormente, alusão a uma linha divisória, sugerida pelas sensações pessoais do que sonha, para distinguir entre a excursão psíquica ativa e o recebimento passivo de uma invasão psíquica externa. Mas, também aqui, já o dissemos, é difícil estabelecer uma divisão clara, pois quer se trate de percepções durante o sonho, de cenas materiais distantes, de pessoas vivas distantes ou de espíritos desencarnados. O que sonha está frequentemente impossibilitado de dizer a partir de que ponto de vista se observa e onde se acha a cena que vê. Onde se encontra quando participa de uma cena situada no futuro e em que medida a participação aparente nesta cena futura difere da participação numa cena atual, ainda que distante, em meio ao qual sua presença fantasmagórica pode ser discernida por um dos atores. Nossas respostas a essas perguntas, por mais imperfeitas que possam ser, devem ser postergadas até que tenhamos diante de nós não só os sonhos, senão toda essa série de manifestações automáticas sensoriais que parecem desafiar nossas noções correntes de tempo e de espaço. Limitar-me-ei, no momento, a esboçar brevemente alguns dos principais tipos de sonhos supranormais, na ordem ascendente. Citarei, inicialmente, alguns casos em que a pessoa que dorme discerne, através de visões clarividentes, uma cena que interessa diretamente a um espírito diverso do seu, por exemplo, a morte iminente de um amigo. Existe, às vezes, uma espécie de visão fugidia que parece representar exatamente a cena crítica. Outras vezes a visão é menos rápida e vem acompanhada de uma sensação de comunhão com a pessoa interessada. E, ainda, em outros casos, menos numerosos mas mais interessantes, as circunstâncias da morte aparecem como se tivessem sido mostradas simbolicamente ao adormecido, pelo próprio morto ou por um espírito relacionado a este. Um dos melhores exemplos de visão fugidia é o de Canon Arbourton, que, tendo ido ver seu irmão,
Encontrou sobre a mesa deste um recado de escusas, por não estar em casa para recebê-lo, uma vez que fora um baile. Aguardando o regresso do irmão, Canon sentou-se numa poltrona e adormeceu, despertando bruscamente ao receber a visão do irmão despencando de uma escada. Alguns instantes depois entra o irmão e narra ter corrido perigo iminente, pois estivera a ponto de quebrar o pescoço ao cair de uma escada. Phantasms of the Living, e Pag. 338. A impressão produzida neste caso assemelha-se a uma sacudidela transmitida ao delicado vínculo que unia os dois irmãos. O que se encontrava em perigo deve ter pensado insistentemente no outro, lamentando não ter ficado em casa para esperá-lo, e pode-se explicar esse incidente, como já o fizemos, desde sua primeira publicação, admitindo a projeção da cena no espírito de seu irmão por aquele que estava em perigo. O irmão, passivamente adormecido, sentiu-se, por sua vez, como subitamente transportado, em meio a essa cena, talvez como resposta ao súbito apelo do irmão em perigo, e quero ressaltar este último aspecto do incidente, pelas analogias que mostra com outros casos que iremos citar. Torna-se evidente ser difícil pronunciar-se com segurança a favor de qualquer dessas explicações. Citarei, a seguir, um caso analisado por Gurney, um pouco antes de sua morte estampado no Proceedings of the SPR, 3. Pags. 265 a 266. Vicari Boyle, enquanto permanecia em Simla, Índia, viu, certa noite, em sonhos, seu sogro, que morava em Brenton, Inglaterra, pálido e estendido sobre a cama, enquanto que sua sogra atravessava, silenciosamente, a habitação e prodigalizava sem cuidados ao marido. A visão dissipou-se. A seguir, Boyle continuou dormindo, mas ao despertar tinha plena convicção de que seu sogro, de cuja enfermidade não tinha notícia e em quem nem pensara sequer há vários dias, estava morto. Isso foi confirmado por um telegrama que chegou dias depois, o que confirmava a visão que Boyle teve de seu sogro morto, 9 horas após o acontecimento. A visão, que apareceu, neste caso, 2 vezes, era simples e pode ser interpretada como uma impressão transmitida pela mulher do finado e captada pelo genro 9 horas após a morte. Enquanto o pensamento consciente da viúva se comunicava com outras pessoas, naquele momento, é provável que pensasse em sua filha, mais do que no genro. Mas Boyle possuía uma sensibilidade psíquica muito delicada que conseguiu captar, por desvio, a mensagem dirigida à esposa. Mas, inclusive neste caso, a presença da senhora Boyle era um fator necessário para a percepção experimentada por seu marido. Um único sonho, que um homem teve na vida, apresenta um valor tão inestimável quanto uma única alucinação da vigília. Exemplo disto é o sonho de Hamilton, que sonha que seu irmão, estabelecido na Austrália há 12 anos, voltara à Inglaterra, pouco mudado, mas que trazia uma das mãos ferida, com o punho quebrado tumefato. Na manhã seguinte recebeu, imediatamente, uma carta de seu irmão, originária de Nápoles, em que lhe comunicava estar a caminho da Inglaterra. Dizia, naquela carta, que salvo um acesso de gota à altura do punho esquerdo, estava perfeitamente bem. Porém, viu-se obrigado a desembarcar não em Londres, onde o esperavam, senão em Plymouth, pois os médicos diagnosticaram-lhe uma infecção sanguínea que ocasionou a formação de um abscesso furunculoso na articulação do punho. Pelas informações proporcionadas por seu irmão, resulta que o sonho de Hamilton coincidira com o momento em que o primeiro escrevia sua carta. Caso se confirmasse esse fato, tratar-se-ia de uma projeção de si próprio, feita pelo irmão doente. Jornal SPR, 3. Pag. 267. Ocupar-me-ei agora de um grupo de sonhos mais interessantes e complexos, que não vou sequer tratar de explicar. São sonhos precognitivos, isto é,
As imagens e as visões pelas quais se predizem e representam, antecipadamente, os fenômenos futuros, de forma mais ou menos simbólica e tão distanciada das previsões ditadas por nossa sagacidade terrestre, que nos sentiremos tentados, numa posterior discussão, a falar em termos vagos de uma espécie de galeria de quadros cósmicos que bruscamente se abre diante de nossos olhos, ou de representações teatrais compostas e oferecidas a nós por inteligências superiores a todas que conhecemos. Sobre isto é deveras característico o caso da Duquesa de Hamilton, quer por sua precisão como por sua ausência de inteligibilidade isolada e carência de objetivo. Essa mulher teve um sonho no qual viu o conde de Lille moribundo, naquele instante, sentado numa poltrona e como quem tivesse sofrido um ataque. Ao seu lado estava um homem de barba ruiva e um lavatório, sobre o qual havia uma lâmpada vermelha. O conde morre 15 dias depois e uma pessoa que assistiu aos seus últimos instantes confirmou a exatidão da visão da duquesa. Proceedings of TSPR 11, Pag. 505. O seguir, temos casos como os do Dr. Bruce, Phantasms of the Living, e Pag. 384, e da Sra. Story, idem, e Pag. 370, nos quais o sujeito vê em sonhos, e em todos os detalhes, a cena e todas as circunstâncias do falecimento de um parente, assassinato de um cunhado, no primeiro caso, irmão gêmeo esmagado por um trem, no segundo. No primeiro caso, a cena do assassinato foi vista não só por Bruce, mas também por uma irmã da vítima que igualmente se encontrava distante do local, e a Sra. Story viu não só como seu irmão era esmagado pelo trem, como pôde distinguir num dos vagões a presença de duas pessoas conhecidas, que de fato lá estavam. No caso da Sra. Story, a cena apresentou-se como um sonho, mas como um sonho vulgar, pois o sujeito sabia estar deitado na sua cama. Noutros casos, a invasão psíquica pelo espírito de uma pessoa viva ou morta engendra uma enorme variedade de estados de semivigília, tanto no sujeito como no agente. Num estranho relato, o de M. Peake, Phantasms of the Living, 2, Pag. 105. Um homem que sonha entrar em casa é ouvido em sua casa pedindo água quente e experimenta uma estranha sensação de bilocação entre o compartimento do trem e seu dormitório. O caso da Sra. Manning, Jornal SPR, 7, Pag. 100, é quase idêntico ao anterior, com a única diferença de que a Sra. Manning, ao invés de ver em sonho o futuro imediato, revive lances da infância, com singular espontaneidade. Nestes casos, o sonho transportará o sonhador a outro momento do tempo e do espaço, mas com uma tal vivacidade que outras pessoas o perceberam nessa situação imaginária. Neuan, Phantasms of the Living, e Pag. 225, não só se vê transportado até a sua noiva, sendo que, na verdade, toca ao mesmo tempo em que ela se sente tocada por ele, no momento exato em que ia deitar-se. Este caso é uma prova evidente de invasão psíquica, conceito que examinaremos melhor no capítulo seguinte. Ser-nos-ia fácil multiplicar os casos e exemplos, mas os que citamos já nos são suficientes para considerar o sonho de um ponto de vista diverso da vida comum. Não dedicamos especial atenção ao caráter negativo do sonho, nem ao que os diferencia das características das horas de vigília. Ao contrário, consideramo-lo como uma fase autônoma da personalidade, da mesma categoria que a vigília é dotada de capacidades que lhe são próprias, mesmo quando não se manifestem sempre de forma perfeita. No exame destas capacidades, não nos deixamos deter pela aparente inutilidade de algumas, do ponto de vista das necessidades e fins da vigília. Inútil é um termo pré-científico, anticientífico, que durante largo tempo foi a ovelha negra das investigações psicológicas. Para a ciência, o objetivo dos fenômenos é revelar as leis, e quando o fenômeno é mais raro e sem significação,
mais possibilidade existe de que nos revele uma lei até então desconhecida. Ao passar em revista os fenômenos do sonho, vimos, em primeiro lugar, que este possui uma capacidade renovadora que os dados conhecidos da psicologia e da fisiologia não explicam satisfatoriamente. Vimos que poderia existir durante o sonho um aumento do grau de coordenação e descentralização do controle muscular e uma clareza e vivacidade maiores das percepções encefálicas, que indicam uma compreensão mais exata do que na vigília, das modificações intraperiféricas. De conformidade com esse ponto de vista, encontramos ainda que o eu que dorme pode ter experiências sensoriais e emocionais mais intensas do que durante a vigília e capazes de produzir efeitos duradouros sobre o corpo e o espírito. Vimos também, finalmente, que as impressões corporais e espirituais específicas, cujo conjunto constitui o que chamamos memória, podem, durante o sonho, ser mais profundas e possuir um conteúdo mais rico do que a memória desperta. E não só a memória se encontra dessa forma identificada, mas também o raciocínio, o cálculo, a argumentação, porque vimos casos em que os problemas foram resolvidos durante o sonho, enquanto que sua solução foi buscada em vão durante a vigília. Existem indícios fragmentários de uma inutilidade prática, se quiser, da existência durante o sonho de capacidades que agem sobre os mesmos temas que as do estado de vigília e com frequência com potência maior. Mas vimos-nos obrigados a levar mais adiante nosso estudo e a perguntarmos-nos se, durante o sonho, o eu não manifesta capacidades de uma ordem diversa das capacidades pelas quais nossa consciência desperta mantém nossa atividade. E constatamos que assim era, de fato, que o espírito do eu adormecido era capaz de relações que desafiam os limites espaciais, de percepção telestésica de cenas distantes, de comunicação telepática com pessoas distantes e, inclusive, com espíritos, dos quais não se pode dizer que estejam perto ou distante, uma vez que estão libertos da prisão carnal. As conclusões que advêm destas observações estão em perfeito acordo com a hipótese que serve de base à minha obra. Pretendia que o homem representava um organismo constituído e possuído por uma alma. Esta opinião implica a hipótese segundo a qual viveríamos em dois mundos, ao mesmo tempo, levando uma vida planetária neste mundo material, frente à qual nosso organismo está destinado a reagir, e uma vida cósmica no mundo espiritual ou metaetéreo, que constitui o meio natural da alma. Esse mundo invisível é o que proporciona a energia destinada a constantemente renovar o organismo. Não podemos entender essa renovação, não podemos imaginá-la como um processo protoplasmático, ou como uma relação entre o protoplasma, o éter e algo que se encontra além do éter e sobre o qual será inútil discutir agora. Admitindo, pelas necessidades da causa, essas afirmações audazes, temos, igualmente, que reconhecer que é necessário que a atenção da alma se abstraia, com frequência, das coisas do mundo, a fim de prosseguir com maior intensidade, o que poderíamos chamar de sua tarefa protoplasmática, a manutenção das relações fundamentais íntimas entre o organismo e o mundo espiritual. Esse estado mais denso, por corresponder a necessidades mais fundamentais e primitivas, deve ser mais primitivo que o estado de vigília. E, na realidade, é assim: o sonho é o estado que predomina na criança, o estado pré-natal assemelha-se mais ao sono do que à vigília, o mesmo ocorrendo com nossos antepassados inferiores. Por ser mais primitivo, o sono é, acima disso, mais geral e plástico. Temos, assim, duas fases da personalidade que se desenvolvem em direções opostas, e perseguindo diferentes objetivos, mas que têm um tronco comum. A personalidade da vigília desenvolverá os órgãos dos sentidos exteriores e se adaptará progressivamente a uma vida subjugada pelas relações com o mundo exterior. Esforçar-se-á em submeter os recursos da personalidade em um domínio cada vez mais completo e alcançará seu ponto culminante naquilo que chamamos gênio, quando,
em sua busca de fins definidos, tenha conseguido unir, no que for possível, o subliminar com o supraliminar. A personalidade, tal como se manifesta no sono, se desenvolverá em direções difíceis de prever. Que fará, além disso, de intensificação comum da força reparadora. Segundo minha teoria, só nos resta presumir que no seu desenvolvimento dará mostras de uma crescente tendência a tornar a alma menos exclusivamente ligada à atividade do organismo. A alma prescindirá, cada vez mais, da superfície específica das coisas materiais, que se nos perdoa esta pobre metáfora, para entrar numa zona na qual as relações existentes entre a matéria e o espírito já sejam estabelecidas através do éter ou, de outro modo, serão mais profundamente distintas. Esta mesma abstração da superfície, ao diminuir o poder sobre os processos musculares complexos, aumenta o que possuímos sobre os processos orgânicos profundos e, ao mesmo tempo, a potência de ação que a alma é capaz de desenvolver nesse mundo espiritual, ao qual o sonho nos aproxima. Concorde com este conceito do sono, não deve surpreender-nos a possibilidade existente de aumentar a proporção do sono com relação à vigília, com a ajuda da sugestão hipnótica. Tudo quanto podemos dizer é que, mesmo reconhecendo à alma o direito de pretender uma quantidade mínima de sono, necessária para manter o corpo com vida, não podemos atribuir limite algum superior à quantidade de sonho que é suscetível de pretender, isto é, a quantidade de atenção que pode reclamar em favor das operações especiais do sono, em comparação com as da vida de vigília. Aqui se encerra o nosso estudo do sono. Se a hipótese que sugerimos explica os fatos que citamos no desenrolar deste capítulo, só o faz em favor de afirmações demasiado audaciosas para serem aceitas sem confirmação ulterior. É nosso dever prosseguir, nos capítulos seguintes, o desenvolvimento da personalidade que se manifesta no sono, nas duas direções por nós indicadas, a de reparação orgânica, através do sono hipnótico e a da atividade independente da alma na possessão e no êxtase. 5. O hipnotismo. Durante o desenrolar deste estudo da personalidade e da evolução humanas, tratamos de aclarar 2 ou 3 pontos que são, em nossa opinião, de natureza a modificar os conceitos correntes sobre o assunto. Nossa discussão relativa à desintegração da personalidade nos permitiu, no capítulo anterior, propor um conceito do gênio no sentido de uma integração da personalidade subliminar com a personalidade supraliminar, de uma utilização cada vez mais ampla do ser psíquico do homem, tendo em vista os fins definidos do eu supraliminar. Até agora o gênio parecia ser antes resultado de uma combinação feliz e fortuita de fatores elementares, do que um exercício sistemático, mas é importante demonstrar que um nível assim tão superior ao nosso já foi alcançado durante a evolução normal da espécie. Submetemos à discussão o fenômeno do sono. Os sonhos abriram-nos, ainda que de um modo incoerente e obscuro, horizontes particularmente vastos sobre o ambiente e o destino do homem. Mostraram-no em relação com um mundo muito mais profundo do que o familiar ao gênio e de posse de faculdades cujo grau de potência o gênio jamais alcançou. Desse modo chegamos a um conceito do sono que, independentemente da confirmação que possa receber um dia por parte da ciência, está em perfeito acordo com as ideias desenvolvidas nesta obra. Segundo esse conceito, nossa vida humana existe e manifesta sua energia, ao mesmo tempo, num mundo material e num mundo espiritual. A personalidade humana, desenvolvendo-se a partir de seus antepassados inferiores, dividiu-se em 2 faces, uma adaptada às necessidades materiais e terrenas, a outra à existência espiritual e cósmica. O eu subliminar, pela simples direção que dá ao sono, já é capaz de rejuvenescer o organismo, infundindo-lhe a energia tomada do mundo espiritual, ou de enfraquecer temporal ou parcialmente o elo que o une ao organismo e se expandir no exercício de funções supranormais. Telepatia, telestesia, êxtase.
Ao estudar, no capítulo 2, as diferentes formas de desintegração da personalidade, tivemos ocasião de entrever com frequência os efeitos felizes e benéficos produzidos pela ação de faculdades subliminares. Vimos as camadas mais profundas do intervirem, de vez em quando, com fim terapêutico, ou pôr em marcha, ainda que sem objetivo e de forma esporádica, faculdades que escapam ao controle do eu supraliminar. E vimos, ainda, que com a ajuda da hipnose se provocava com frequência a ação dessas faculdades subliminares. Mas nada disse sobre a natureza do estado hipnótico. A única coisa evidente era que se tratava de algo similar ao sonambulismo, induzido ou artificial, que parecia sistematizar o domínio benéfico para o organismo que os estados de semivigília espontânea exerciam só de modo irregular. Agora devemos nos dedicar a compreender ab initio esses fenômenos hipnóticos e prosseguir no estudo, o mais longe que seja possível, daquilo que se pode chamar de evolução experimental do sono. Suponhamos, por um momento, que sobre este ponto não possuímos maiores conhecimentos do que os existentes na época do jovem Mesmer. Saberemos perfeitamente, como psicólogos experimentais, o que desejamos fazer, mas não teremos noção alguma de como alcançar nosso objetivo. Desejamos submeter a nossa vontade, apropriarmos-nos para nosso uso das faculdades da semivigília, que tão raramente aparecem. Do ponto de vista físico, desejamos reforçar sua ação de inibição sobre a dor e seu poder regenerativo sobre o organismo. Do ponto de vista emocional, tornam mais intensa a sensação de liberdade, de expansão e de alegria que nos proporciona a sua ação. Mas, antes de tudo, desejamos aquilatar o valor destas faculdades supranormais, a telepatia e a telestesia, das quais percebemos manifestações isoladas e regulares no sonambulismo e no sonho. A essas esperanças, a experiência chamada histórica parece negar toda a possibilidade prática. Encontramos na história exemplos, por outro lado muito vagos, de sugestão e influência terapêuticas exercidas de homem a homem, mas esses fatos parecem ser considerados como outros tantos mistérios que seria impossível reproduzir à vontade. Mas, que pense o leitor somente em todas as possibilidades inesgotáveis do organismo humano e da vida humana. Que visite um dos centros de prática hipnológica, como o do professor Beringen ou a clínica do Dr. Van Rentorgen, que veja centenas de pacientes submersos diariamente, no espaço de alguns minutos, no sono hipnótico e que se lembre que esse comportamento, que parece hoje tão fácil e simples como a deglutição de uma pílula, foi totalmente desconhecido, não só para Galeno e Celso, como também para um Thierry Harvey, uma vez descoberto, denunciado como uma ficção fraudulenta. Aquele que, muito jovem, teve a oportunidade de ser testemunha das curas efetuadas no Hospital Mesmeriano do Dr. Elliotson, antes que a negligência e a calúnia impedissem esse esforço em prol da humanidade, e que viu a indiferença popular e o preconceito profissional privar toda uma geração desse procedimento terapêutico, não se pode manter cético diante de todas as negações das faculdades humanas, de todos os obter dicta de homens eminentes cujo único erro consiste em não ter conhecimento algum acerca da questão em litígio. Não são preferíveis as experiências dos insensatos como pensava Darwin, ao invés dessa ignorância imemorial, baseada numa espécie de incredulidade irracional? As experiências de Mesmer eram quase experiências de insensato e o próprio Mesmer, quase um charlatão. Mas, Mesmer e seus sucessores, frequentemente com diversos pontos de vista, e seguindo teorias diferentes, abriram um caminho que se vai alargando cada vez mais e nos conduziram a um ponto em que podemos esperar, com a ajuda das experiências feitas não ao acaso, antes de modo sistemático, poder reproduzir e sistematizar a maioria desses fenômenos de sonambulismo espontâneo que anteriormente parecia estar fora de nosso alcance. Essa promessa é, com efeito, enorme,
Mas seria conveniente imbuir-se, imediatamente, de sua verdadeira extensão. Não devemos supor que vamos poder, num primeiro momento, submeter a nossa experiência a um eu central, razoável e integral. Pelo contrário, é característico da histeria e, geralmente, também do sonambulismo, que as modificações que se produzem durante esses estados, ainda que sendo subliminares, são apenas parciais, que essas modificações, para empregar a conhecida terminologia de Glinks-Jackson, afetam os centros do nível médio, não os do nível superior, nem os centros que presidem as percepções da ideação superior, antes os que estão encarregados do controle dos movimentos coordenados complexos, como as sinergias necessárias ao caminhar, à vista ou a palavra ininteligível, incoerente, como no sonho. Essa metáfora de nível superior e inferior, ainda que pareça imprópria, segue sendo útil quando se trata de uma sucessão de faculdades que, hipoteticamente, se encontram sob o umbral da consciência. O que sabemos dos processos subliminares nos obrigou a reconhecer nesta região submersa uma graduação semelhante. Podemos, artificialmente, alcançar qualquer faculdade subliminar, sem poder alcançar um juízo central ou um juízo de controle. Podemos alcançar os centros que exercem somente sobre essas faculdades subliminares um poder fragmentário, e nada terá de estranho que as manifestações provocadas por nossa experiência mostrem um caráter estranho, incoerente. Devemos nos contentar, ao menos ao princípio, com poder afetar a personalidade, mesmo que seja só nos limites em que o faz histeria e o sonambulismo, atuando de um modo predeterminado e útil, onde estas duas afecções exerçam uma ação mais prejudicial e irregular. É já uma grande esperança poder inibir a dor, como no caso do histérico, concentrar a atenção como faz o sonambulismo ou descobrir e fixar parte dessa faculdade supranormal, cujos resplendores fugídios enxergamos durante a visão ou durante o sonho. Na natureza intrínseca da faculdade trazida à luz e não no conhecimento de sua direção natural, que frequentemente depende de uma ordem emanada da região supraliminar, é onde devemos procurar uma prova a favor de sua procedência das camadas profundas de nosso ser. O nome de Mesmer é o que primeiro se deve mencionar na história do hipnotismo. Acreditava, em princípio, nos eflúvios terapêuticos e seu método parece ter sido uma combinação de passes, de sugestão e de uma presumível metalomagnetoterapia célebre cubeta, que, indubitavelmente, nada mais era do que uma forma de sugestão. Seus resultados, ainda que descritos de maneira imperfeita, não passam de experiências pessoais. As crises que sofriam alguns de seus pacientes são semelhantes às crises de histeria, mas é provável que fossem frequentemente seguidas de rápida melhora, sem a qual não exerceriam uma impressão tão forte nos sábios e na burguesia de Paris. Devemos, também, a Mesmer o primeiro conceito dos poderes terapêuticos de uma brusca e profunda modificação nervosa. Devemos-lhe, ainda, em grande parte, a doutrina da influência nervosa ou dos eflúvios nervosos que passam de um homem a outro, doutrina que, apesar de despojada da importância excessiva que ele lhe atribuía, não pode ser, a meu ver, ignorada ou negada. O mais importante de seus sucessores imediatos, o Marquês de Puységur, parece, pelo que se denota de seus escritos, 55 um dos homens mais hábeis e puros entre os praticantes do mesmerismo. Também foi um dos que fizeram experimentos em grande escala e com um objetivo que não era unicamente terapêutico. Quase se pode dizer que foi o descobridor do sonambulismo. Obteve a clarividência e a telestesia em diversos indivíduos e descreveu seus casos com tantos detalhes, que é difícil ver em tudo isso o resultado de uma observação defeituosa, ou de telepatia emanada de pessoas presentes. Outros observadores, como por exemplo Bertrand, um médico de alto gabarito, seguiram o mesmo caminho e esse breve período é, talvez, de todos os que mencionamos em nosso tema,
o mais fértil em experiências desinteressadas. Vem, em seguida, a era inaugurada por Eliotson, na Inglaterra, e por Esdaile, em seu hospital em Calcutá. Seu procedimento consistia em passes mesmerianos. O principal intuito de Eliotson era a cura direta das enfermidades, enquanto que Esdaile se propunha, especificamente,